Editorial. O problema do Brasil é que aqui político é político e tá acabado. Não tem choro nem vela. Olhem para os políticos com desconfiança, porque em campanha falam muito aquilo que você quer ouvir, mas no exercício do mandato fazem aquilo que eles querem e que é possível para beneficiá-los. Existem exceções? Existem. São poucas. Ouvindo um desses pregadores famosos da televisão falar sobre a saga de Moisés para tirar o povo hebreu do Egito, os hebreus, na sua maioria, queriam ir embora para a liberdade, mas estavam acostumados a servirem como escravos do faraó durante várias gerações. Moisés poderia ter seguido em linha reta para a terra prometida e lá o povo chegaria em 40 dias, mas peregrinou pelo deserto por 40 anos. Deus, que durante o dia seguia o povo numa nuvem para que eles suportassem o calor do deserto, e à noite se transformava numa coluna de fogo para aquecer o seu povo, porque as temperaturas nos desertos à noite são insuportáveis durante o dia e extremamente frias durante a noite. Mas se Deus via do alto, por que não guiou seu povo em linha reta, deixando-os por 40 anos viver no deserto, muitas vezes andando em círculos e retornando ao mesmo ponto de partida? Porque o povo hebreu, libertado por Moisés, tirado do Egito, de onde era escravo, era também murmurador. A maioria achava que Moisés tinha tirado o povo de onde viviam com segurança, mas como escravos, para uma aventura perigosa e sem rumo pelo deserto. Muitos daqueles que foram libertos do cativeiro preferiam voltar para trás para continuar a viver como escravos, e por isso Deus mandou que Moisés caminhasse com eles até que dentro daquele povo surgisse uma nova geração que iria aprender o valor de ser livre, aprender o gosto da liberdade. Deus havia retirado seu povo do Egito, do jugo dos faraós, mas o Egito não havia saído de dentro daquele povo de Deus. Esse é o raciocínio correto. E quando olho para a política que está sendo praticada neste país, sinto que o povo quer tanto ser liberto, almeja uma vida saudável e estável, quer tanto trabalho, quer tanto se ver livre da corrupção, mas são tantos anos que estamos sobre esses regimes selvagens e de pessoas corruptas, desprovidas do mais nanico senso de caráter, que estamos nos apegando a qualquer coisa e que chegamos a aceitar retroceder no avanço democrático para cair num regime ditatorial, assim como o povo hebreu desejava voltar para o cativeiro do Egito, que ser liberto para a sua terra própria. Confesso que às vezes me sinto assustado com alguns gestos dos nossos presidentes. O Lula, por exemplo, fez do Lulinha um milionário.
Agora o Bolsonaro quer fazer do filho dele embaixador em Washington, porque ele fala inglês fluentemente e é amigo do filho do Trump. Bolsonaro disse: meu garoto fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência no mundo todo, é amigo dos filhos do presidente americano Donald Trump. Qual o problema? Qual o problema? O problema é o seguinte: o filho do Bolsonaro pode ter todo o preparo do mundo que o pai acha, mas este país tem regras. Regras. E o presidente tem um compromisso conosco, firmado pelos votos que lhe demos, para que nos conduzisse segundo aquilo que nos prometeu em sua campanha. Li no Facebook a seguinte postagem de um brasileiro a respeito dessa embrionária farra de nomeações que temos que impedir para que as coisas não descambem para aquilo que todos nós recusamos dos governos passados. Dizia a postagem: presidente, quero ser nomeado embaixador do Paraguai porque sou filho de paraguaios, adoro tortilhas, chipas, lambreado, bori-bori, galhetas com cocidos, etc. Tenho muitos parentes no Paraguai, falo fluentemente o castelhano e tramo o guarani. Sei manipular um punhal muito bem, portanto, com todas essas virtudes, me sinto capacitado a pleitear o referido cargo. Queridos, estou assustado com algumas decisões do tal Bolsonaro e particularmente sobre os filhos dele. Talvez eles desconheçam que o pai deles seja presidente eleito de uma democracia e não um monarca dentro desse sistema de governo. Com todo o respeito que tenho às nossas autoridades, e especialmente com o presidente que ajudei a eleger, precisamos deixar dessa brincadeira de polêmicas e improvisos, porque já estamos na metade do primeiro mês do segundo semestre deste ano e até agora, como empresário ou como brasileiro, não vimos nada que justificasse a mudança dos imbecis de outrora para aquele a quem depositamos confiança com nossos votos para que fosse dado um rumo correto a este país. Até agora, tudo que vimos foram coisas que não nos agradaram. Seguimos com o nosso povo desempregado, fome nas nossas periferias e o Brasil encalacrado nessa tal reforma da Previdência. Seguimos sabendo que neste país existem 70 mil políticos convivendo com as mordomias que já existiam e que, se cortassem metade delas em um ano, economizaríamos R$500 bilhão, o que significa que em 2 anos o Brasil economizaria R$1 trilhão, o que faria desnecessária a tal reforma da Previdência. Isso significa que saímos das imbecilidades das presidências passadas, mas os maus costumes não saíram dos nossos políticos. Continuamos escravos por nossos políticos daquilo que éramos contra, mas que nos acompanha o tempo todo, como o povo hebreu que saiu do Egito, mas que o Egito não saiu deles e que para isso demorou 40 anos para que Deus mostrasse àquela nova geração que nasceu no deserto a chamada Terra Prometida. Agora, eu não tenho mais 40 anos para esperar. E muita gente que está me ouvindo também não. Será que vamos ver o Brasil que sonhamos surgir no horizonte dessa pátria amada Mãe Gentil? Bom dia. E o melhor da notícia.